Boa noite, hoje é o vídeo 194 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. E serão 365 vídeos, acho que a música tá alta, né? De uma perspectiva, uma filosofia, de um tema, de um momento que eu estou vivendo de vida. E eu achei tão interessante quando eu fiz uma cápsula do tempo há 14 anos atrás. E agora, por conhecer os meios digitais, é interessante fazer uma cápsula do tempo digital, né? Para se eternizar. Então, vai ser um registro histórico para mim, para o meu eu do futuro. Talvez para minha esposa, para meus filhos, talvez para muitos amigos que tiverem paciência em ver isso, para meus familiares. Então, é algo bem interessante e significativo, né? De saber a forma de se expressar e de deixar uma marca. E lembrando que é minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje eu tenho conhecimento e discernimento de que minha maturidade ainda não está o suficientemente para eu dizer algo que é verdade, que ela está sempre mudando minha opinião e a minha forma de enxergar o mundo. É de querer ver intensamente e enxergar o mundo de forma mais complexa e ter essa visão mais completa do todo, da interconexão, seja ela de interações humanas, seja ela de interações corporativas, seja ela de interações financeiras, e como o mundo responde à forma, não como eu penso, mas como eu entendo o que poderia gerar de valor, né, na minha compreensão, que de fato, enquanto não tiver um valor de significado, não vai ter um verdadeiro impacto, né? Porque de fato os agentes de transformação buscam transformação não por popularidade ou ser conhecido ou reconhecido, mas por fazer o que deve ser feito naquilo que lhe compete da sua perspectiva e realidade, com o máximo esforço, serenidade, paz e completude, né? Então, claro que estou fazendo esse vídeo anônimo. Eu posso ser aqui uma inteligência artificial, denominado mimo ou qualquer outro tipo de coisa. E só aqueles que estão próximos, que me conhecem, têm essa comprovação real da minha existência. Mas quem está vendo aí de fora, a minha existência beira a insignificância, né? Tanto é que não deve nem ter chego nesse vídeo. Mas é interessante, né? Como se dá o interesse, como se dá o desejo de querer saber mais sobre, né? E esse desejo de querer saber mais sobre é querer desvendar um mistério por trás de alguma grandiosidade, né? De alguma perspectiva e realidade, ou naquilo que as pessoas acreditam que se entendem por grandiosidade, né? Mas é algo que a cada dia que passa eu tenho essa percepção que a verdadeira grandiosidade está no interior de cada pessoa. Hoje eu consegui ter conversa com tantas pessoas e descobri cada grandiosidade significativa que todas essas pessoas não devem nem saber o quanto eu vi de grandiosidade, e talvez nem elas mesmas sabem o quanto elas são grandes. E tem coisas que às vezes eu me sinto não sei nem qual é a palavra que eu poderia usar isso, mas não por falar, porque chega um ponto de que mais detalhes de algo possa soar a ouvidos daqueles que não estão prontos para ouvir, como bajulação ou como qualquer coisa do tipo, que é algo que tem que ser dosado, né? Tudo aquilo que deve ser ouvido pelas pessoas deve ser ouvido em dose e necessidade daquilo que é necessário e que se comporte a ser ouvido, né? Então, entender isso é a parte mais difícil, que cada consciência tem um sentido e um significado dadas as experiências de vida que vivenciado,
é de uma complexidade tão grande, mas é algo que traz a emoção para o ser humano, né? É diante dessa diversidade que traz muitas emoções, sentimentos, princípios e valores diferentes, mas que conhecer esses fragmentos da essência de cada indivíduo, que no caso é apenas uma, que é ser humano, é algo que está presente de forma significativa, né? Então, vivenciar e presenciar verdade, justiça, coragem, respeito, responsabilidade, amor e tantos outros princípios e valores, sabedoria, é algo que traz uma satisfação pessoal, porque encontrando na imagem e semelhança no outro é aquilo que te traz conforto, né? E encontrar um pedaço disso de uma forma, de uma perspectiva e realidade diferente em cada pessoa é algo que o todo seria a glória coletiva, né? Eu acho, né? Ou não sei. Tô passando, se deslocando por essa realidade, tentando entender e compreender o sentido mais profundo da existência. Que talvez no fundo o próprio sentido é aquilo que minha consciência está tentando entender, e eu tô chegando, ou já cheguei, não sei, tô buscando entender isso. É abdicar do desejo da próprio controle da consciência, né? Que seria a única forma de expressar uma verdade absoluta, né? É a pura intuição respaldada sobre princípios e valores humanos. E é algo muito difícil, porque eu não quero abdicar da minha racionalidade. Então, atravessar essa porta ou chegar onde eu quero chegar nessa jornada de busca, acho que tem um vídeo da busca, e ter essa resposta intuitiva é querer abdicar algo que eu tô me dando muito valor, que é a minha consciência, e eu não tô conseguindo abdicar isso. Em alguns momentos e vislumbres eu consigo visualizar isso, mas não consigo sentir. E às vezes quando eu consegui sentir e não consegui traduzir se é ou se há, de fato, essa presença de existência 100% plena, né? De consciência, né? Uma espécie de dilatação e contração do tempo, que há tanta complexidade nisso que pensar mais a fundo é facilmente confundido com um devaneio, uma desilusão da realidade, por querer visualizar, enxergar, entender algo que está além do que eu posso enxergar, entender e visualizar. Então cheguei para um lado meio místico, para os que se apega à racionalidade, né? E encontrar padrões na existência pode ser que signifique algo, pode ser que não, mas só a curiosidade de que pode ser, por que não ter um pouco mais de fé? Talvez me falta fé o suficiente para poder enxergar, né, e ouvir a voz do silêncio, né? Enfim, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje, o tema de hoje do episódio 194 vai ser, nem pensei nisso. Uma visão, um comentário, um bate-papo. Falei de tanta coisa nesse exato momento que eu tô tendo consciência do que eu falei, agora não tô nem lembrando. Foi uma resposta intuitiva. Falei por deixar falar aquilo que eu gostaria de expressar. E se tem valor de significado e propósito, terei que rever até mesmo o próprio vídeo, né? Por isso que eu achava legal anteriormente pensar num tema e falar, ir falando como se fosse algo de dentro, simplesmente expressar aquilo que eu gostaria de expressar para um registro. É algo interessante. Será que eu não coloco mais
esse não vai ter título. É isso.